Bom dia, irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está presente. Deus é Deus conosco. Por Ele nós vivemos e nos movemos e existimos. A você que nos acompanha pela internet, da mesma forma, receba o nosso abraço em espírito e em verdade. A saudação em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que breve voltará para instaurar o novo céu e a nova terra. E a igreja fiel vive nesta perspectiva e expectativa de que a qualquer hora, a qualquer instante, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Deus que se fez homem e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, para levar sobre si os pecados de todos aqueles que nele creem, para cumprir a sua palavra, que diz que Ele nos formou no ventre da nossa mãe para o louvor da sua glória. Ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Recebam, irmãos, a paz do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com a igreja e dizer que o Senhor tem ouvido as nossas orações. A Bíblia diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E submissos à vontade soberana de Deus, nós descansamos no Senhor. Falei agora há pouco com Boanerges Júnior e graças a Deus, nosso amado diácono Boanerges está melhorando. Gradativamente melhorando, e algumas medicações já estão sendo retiradas e está bem lúcido, embora ainda esteja na UTI, mas com ótimas perspectivas de logo sair e ir para o apartamento. Então nós damos graças a Deus porque o Senhor tem sido gracioso para conosco, tem nos abençoado. E abençoado ao nosso amado irmão diácono Boanerges, Zoguinha, Júnior, Mateus e suas noras e seus netos. Graças a Deus pela vida do nosso amado irmão diácono Boanerges. Eu quero também compartilhar e agradecer à igreja pelas orações feitas em nosso favor, quando a semana passada, no sábado antepassado, nós fomos para o casamento da nossa caçula, da nossa filha Raquel. Quero agradecer à igreja pelas orações. Sabemos que a igreja esteve orando e continua orando por nós. Continuem orando por nós e nós agradecemos. Foi uma bênção, foi um encontro da família, encontro de famílias que se tornaram uma família só agora. A família Menezes Costa Souza Santos. Louvado seja Deus por esta bênção que o Senhor tem nos dado, tem derramado sobre nós. Eles casaram e foram trabalhar e hoje estão indo para o Rio Grande do Sul, passar uns 3 ou 4 dias. O Ricardo foi para São Paulo no meio da semana para a sua especialização. Raquel ficou trabalhando em Salvador e hoje vão se encontrar lá em Porto Alegre. Eu peço à igreja que continue orando por nós. Amém? Continue orando por nós. Nós precisamos orar mais. Louvado seja Deus por isto. Precisamos orar mais. Eu quero compartilhar uma bênção e mais uma vez parabenizar o pastor Lucas e o presbítero Cláudio pelo belo trabalho que está fazendo com os adolescentes e jovens da nossa igreja. A reunião social ontem foi nota 10. Parabéns. A quadra esteve lotada, não é, Elisandro? Elisandro aí também, da mesma equipe. Cláudio, Elisandro, Fabiana, Lucas. Parabéns aos irmãos por esse trabalho que está sendo feito. O Ministério de Jovens Casais, Andrews e Daniele, nossos líderes. A quadra estava repleta, não é verdade? Não estou exagerando. Estou exagerando? Não. A quadra estava repleta. Brincadeiras muito boas.
dirigidas por Elisandro, Fabiana, Lucas e Anaile, enfim, e muitos convidados, muitos adolescentes e jovens convidados. Parabéns mais uma vez. E eu quero ressaltar um detalhe que me emocionou. Eu estava saindo já e ali na porta estava, eu acho que Miguel Benques, Domingos, o porteiro, tinha mais alguns adolescentes e eu ia saindo e alguém perguntou para o Sheila. Sheila não pôde vir, ela ainda está se recuperando. E alguém perguntou, e o senhor não vai levar nada para a Sheila? Tanta comida gostosa. Eu disse, olha, bem que eu estou devendo. Desde ontem que Sheila está me pedindo um bolo e eu esqueço. Eu saio e esqueço de levar o bolo. E aí, a jovem adolescente, Gabriela, me emocionou. Gabriela, fique de pé um instantinho, que eu quero agradecer a Deus por sua vida. Você me emocionou, agora eu vou emocionar você, Gabriela. Fique em pé um instantinho. Você é uma bênção, Gabriela. Continue desse jeito. Continue desse jeito. Obrigado, Gabriela. Deus abençoe. E aí, Gabriela, ouvindo a conversa, tá, ela disse, mas não tem problema, tem muita comida aí. Eu vou lá buscar um bolo para o senhor levar para sua esposa. E ela foi, pegou um bolo de macaxeira. E eu levei para o meu amor. Meu amor disse, meu amor, é de dar água na boca. Ela amou o bolo. O bolo que eu estava devendo há 3 dias para a Sheila, eu levei ontem. Graças a Deus e graças a você, Gabriela. Parabéns. Continue assim. Essa menina abençoada e cheia da graça de Deus. Que bom. São esses detalhes tão pequenos, mas que marcam, né? Marcam tanto. E você foi usada para que eu pudesse pagar o bolo que eu estava devendo a Sheila. Obrigado, Gabriela. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos também muito tristes porque faleceu nossa irmã Ivana. Ivana era uma missionária da igreja. Ela era uma missionária, literalmente. Ela, Ana Carla Rosa, essa turma dos ímpares que foi servir lá na Barra, na congregação da Barra. E 15 dias atrás, na Santa Ceia lá na Barra, eu me lembro que eu falei para ela e disse, você é missionária aqui na Barra. Mas devido a problemas familiares, e ela não suportou a crise e cometeu um suicídio. Passou uma semana, foi no sábado, dia 18, e hoje de madrugada faleceu. O sepultamento será às 16 horas no Colina da Saudade. O culto será às 15 horas lá no Colina da Saudade. É uma perda muito grande para a nossa igreja, para o Ministério dos Ímpares e particularmente para a nossa congregação lá na Barra dos Coqueiros. Vamos orar pela família e vamos agradecer a Deus pelos dias do tempo que o Senhor permitiu termos Ivana em nosso meio. Nós vamos orar nesta hora. Eu vou pedir ao pastor Lucas que ore aqui, pastor, agradecendo a Deus pela vida de Ivana e pedindo a bênção. Ela deixa 2 irmãos, uma filha e um neto. Orando. Nós te louvamos pela bênção que o Senhor Deus tem nos dado dia após dia, pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Mas, Senhor, neste dia, ó Pai, onde relembramos a história, ó Deus, de nossa irmã Ivana, Senhor, nós te agradecemos pela vida dela e suplicamos ao Senhor o conforto, ó Deus, sobre cada um de nós, especialmente, ó Deus, a sua família. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desta família, desta casa, deste lar, Senhor, que hoje passa por um luto tão difícil, Senhor, um momento de tamanha dor. Que o Senhor, ó Deus, esteja ali abençoando, pois sabemos que por mais que tenhamos palavras incentivadoras, de consolo, não são o bastante, ó Deus, para abençoar e para consolar de fato e de verdade aqueles corações. Mas temos, ó Deus, a palavra do Senhor, temos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o nosso Consolador. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ali, abençoando, ó Deus, e aliviando esta dor,
aliviando, ó Deus, desta tristeza que permanecerá durante um bom tempo, Senhor. Mas sabemos que com o Senhor haverá consolo e forças para prosseguir. Senhor Deus, e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo, para que possamos, ó Deus, estarmos cada vez mais na tua doce presença, buscando ao Senhor e colocando as nossas vidas realmente diante do teu altar, ó Pai. Nós suplicamos a tua bênção, nós suplicamos a tua graça e a tua alegria sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Nós também estamos muito tristes porque esses que defendem o aborto são assassinos, defendem o aborto de qualquer forma. Graças a Deus que esta semana, anteontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos fechou questão, a Suprema Corte proibindo aborto desse tipo, dessa natureza, lá nos Estados Unidos. Era uma causa que parecia perdida lá, mas, como alguém falou, foi Deus que interveio lá e então proibiu uma questão que aqui no Brasil, infelizmente, está na contramão da palavra de Deus. Esse caso dessa menina de 11 anos não foi estupro, era um caso que ela tinha, um namoro que ela tinha, e conhecimento de todo mundo, e ela engravidou do namorado. Então, a criança foi assassinada aos 7 meses, já perfeitamente formada. E eu quero dizer que se defende aborto por esse tipo de coisa, então, o que se fazer quando se contrai uma doença depois que nasceu? Então, porque a pessoa está doente, tem alguma deficiência, é portadora de alguma deficiência física, vai matar? Essa história, meu corpo, minhas regras, isso é do diabo. Isso é do demônio. Nós conhecemos vários casos em que, se fosse seguir esse rumo, teria havido aborto e nós teríamos perdido gente como Beethoven, Steve Jobs. Por um milagre não foi abortado. E tantos outros casos que a gente conhece na história. O meu caso mesmo, se fosse seguir o prognóstico desses, mamãe teria me abortado, porque foi uma gravidez de risco o tempo todo. Então, nada justifica esse tipo de atitude. Nós estamos muito tristes, porque é uma sociedade que se diz defender a tartaruga, nada contra a tartaruga, nada contra o mico-leão dourado. Uma sociedade que se diz defender as árvores, é a sociedade que enfaticamente promove o aborto. Em qualquer estágio, em qualquer semana, em qualquer mês de gestação. Que já é realidade em muitos países. Pode-se abortar dependendo da vontade da mãe, porque o que prevalece para esse povo é essa coisa de meu corpo, minhas regras. Então, vai arrancar um dedo, vai arrancar uma unha? Não vai, a gente não quer perder um fio de cabelo. Mas por conta de uma sociedade materialista, se tem defendido essa bestialidade. É como alguém falou e falou muito bem. Moloque está em festa. Moloque é aquele deus do Antigo Testamento, dos cananeus, cujo culto era feito com o sacrifício de crianças. Era um deus cananeu que requeria, que exigia o sacrifício de crianças. Algumas pessoas caíram nessa coisa. Gente boa, gente como a gente. Salomão, por desobedecer a Deus, sacrificou filhos a Moloque. O rei Manassés, filho do piedoso rei Ezequias, consagrou filhos a Moloque. Depois Manassés se arrependeu. Depois Salomão se arrependeu. Mas eles cometeram essa loucura. Sacrificar filhos para satisfazer o seu ego.
matar crianças no ventre para satisfazer a sua estética, para satisfazer a sua ideologia. Nada justifica, nada justifica. Nós conhecemos tantos casos, né? Conheci um aluno, ele tinha 7 anos na época, e a mãe dele já tinha um segundo filho, e tinha 16 anos na época. Foi um aluno brilhante, e uma família bonita. O menino de 7 anos, a sua mãe tinha 16 anos, e ele já tinha um irmãozinho mais novo. Nada justifica. Nós estamos muito tristes como igreja, como nação, e orando para que Deus nos livre dessa praga, dessa coisa, dessa bestialidade. Sociedade hipócrita, que põe máscara para não contrair um vírus, mas defende abertamente o assassínio de crianças indefesas. Deus é o juiz. Nós vamos orar nesse momento, nesse sentido. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra diz que o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. A Tua palavra nos ensina que o Senhor nos plasmou no ventre da nossa mãe. E que no Teu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é o autor da vida. A Tua palavra nos ensina que nós devemos cuidar dos vulneráveis, que nós devemos cuidar dos indefesos, que nós devemos cuidar da vida, que nós devemos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, negar-nos a nós mesmos em função da vida do outro. Senhor, tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia porque vemos à luz da Tua palavra que crianças estão sendo sacrificadas. Um verdadeiro culto a Moloque nestes dias. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, pedimos a Tua intervenção. Pedimos, ó Deus, avivamento para a Tua igreja, pois a Tua palavra diz que é pela igreja que a multiforme sabedoria do Senhor há de ser conhecida diante dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3, versículo 10. Assim, ó Deus, conforme a Tua palavra, nós oramos pedindo misericórdia. Livra-nos da hipocrisia, Senhor. Senhor, que entendamos perfeitamente que o Senhor nos chamou para sermos fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra. Haja o que houver, Pai. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, das famílias. Tem misericórdia das crianças indefesas, ó Deus. Comprovadamente. Gente, vida, pessoa, embora no abrigo, no conforto do ventre de sua mãe, mas indefesa, totalmente indefesa, vulnerável e vítima de uma sociedade inescrupulosa, de uma sociedade materialista,
egoísta, presunçosa, criminosa. Tem misericórdia das crianças, desde a sua concepção. Tem misericórdia desta nação. E que o Senhor seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado na nossa nação, na nossa vida, na igreja. Que seja o Senhor a moldar o nosso pensar, o nosso agir. Que seja somente o Senhor a moldar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando sobre o governo da igreja, estamos às vésperas de mais uma eleição para oficiais da igreja. E como é sabido, à luz da palavra e à luz da constituição da nossa igreja, nós temos que conhecer a doutrina, conhecer o que a Bíblia diz sobre um momento como este. E nós vamos então meditar hoje sobre a igreja e o seu governo. O nosso texto básico está em Efésios, nós já lemos, mas vamos abrir novamente. E deixemos a Bíblia aberta em Efésios. As crianças. Eu quero chamar as crianças, por favor. Venham as crianças para nós orarmos e daqui irem para o departamento infantil. E venha o diácono que vai acompanhar as crianças. O diácono que está de plantão, suba aqui também para conduzir as crianças. E também as professoras, subam aqui também, por favor. O diácono vai acompanhando as crianças. Subam o diácono e as professoras. Amém. Que Deus abençoe as crianças. Vamos nos ajoelhar, os meninos e as meninas, e vamos orar, tá bom? A joia. Uhum. Logo após a oração, vocês não saiam de vez, espere que o diácono Cardoso vai pegar o guarda-chuva, aquele grande, o irmão lá vai estar com o guarda-chuva levando vocês, porque está chovendo, tá? Então não saiam na chuva. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor preservou a vida destes meninos e meninas no útero de suas mães. Te agradeço porque essas crianças, estes meninos e meninas foram protegidos e nasceram e estão conosco aqui. Louvado seja o teu nome, Pai. Quero te agradecer porque o Senhor tem preservado a vida destes meninos e meninas. E na igreja, a exemplo do menino Jesus, estes meninos e meninas estão crescendo em estatura e em graça, conhecendo a Ti, conhecendo a Tua palavra, aprendendo a amar a Ti, amar aos pais, amar ao próximo, a crescerem diante de Ti, cheios da Tua graça. Abençoa, Deus, o nosso departamento infantil, abençoa a diretora do nosso departamento infantil, os professores, abençoa, Senhor, em mais uma escola bíblica que essas crianças terão hoje. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe os seus pais, que o Senhor abençoe a casa de cada um. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso departamento infantil, em nome de Jesus. Amém. Agora vocês ficam de pé, o diácono vai providenciar o guarda-chuva. E vocês vão seguindo a professora Roberta. O diácono rapidão vai providenciar o guarda-chuva. Vai lá, meu irmão. Você vai na frente, Cardoso. Então, irmãos, Efésios capítulo 1, nós vamos ler os versos 9, 10, 22 e 23. Efésios capítulo 1, os versos 1, 9, 10, 22 e 23. Nós vamos ler.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Versículos agora 10, versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículos 22 e 23. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, deu Jesus à igreja. Ele vos deu vida, estando vós, ele vos deu... Volta um pouquinho, o 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Isso. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Perceba que o apóstolo Paulo dirige-se especificamente à igreja, a qual ele chama de santos. Nós já sabemos que santo é separado para viver exclusivamente sob a poderosa mão de Deus, sob o governo de Deus. Ser santo é estar sob o governo de Deus. Ser santo é entender que Deus está no controle, que tudo Ele faz perfeito, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ser santo é isso, é contentar-se no Senhor, é descansar no Senhor, é saber que, como diz o cântico que nós cantávamos lá no departamento infantil, e baseado na história bíblica, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Então, ser santo é ter essa consciência. Neste mundo de tribulação, neste mundo de tempestade, neste mundo de temporal, o Senhor nos acolhe e diz: siga-me, anda na minha presença. Se você andar na minha presença, você vai ter uma vida perfeita. Foi o chamado e a ordem que o Senhor deu a Abraão. A nossa confissão de fé de Westminster, é fruto de um trabalho de pensadores. A maioria era de teólogos, nem todos eram, a maioria era de teólogos, eram políticos, na verdade, e políticos protestantes lá em Londres, que se reuniu, convocados pelo primeiro-ministro Thomas Cromwell, na época de Henrique VIII. Então eles se reuniram, esses pensadores, num concílio que perdurou de 1643 a 1649. E o resultado deste concílio, dessa reunião de 6 anos, foi a confissão de fé. É a nossa confissão de fé de Westminster. E ela trata, ela resume as doutrinas bíblicas no que tange à necessidade da igreja. Então, na verdade, é uma compilação de doutrinas bíblicas. Este estudo está aí no boletim. Esse estudo está no editorial do boletim, você pode acompanhar. Então, no capítulo 25, que fala da igreja, diz assim: a Igreja Católica Universal, católica não é uma denominação, católica é um adjetivo que significa universal, mundial, internacional. Não é para ninguém tomar para si, porque é pública, é para todos. Então a igreja, ela é católica, ela está no mundo todo, ela é universal. Assim está na confissão e assim a gente mantém. Ela é invisível e consta do número total dos eleitos, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ele é a esposa, ele é a cabeça da esposa, ele é a cabeça do corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, que se atavia, que se adorna, que se prepara para o dia das bodas, que acontecerá quando da volta do Senhor Jesus. É esta figura que a Bíblia fala, para que a igreja se prepare.
nesse interregno, nessa preparação, a igreja caminha, a igreja avança, e ela tem um governo temporal. O governo fundamental, básico, espiritual da igreja, claro, é de Deus, é teocrático. Quem manda na igreja é o Senhor. Nós nos submetemos à sua palavra, à sua vontade. Nós oramos por isto e para isto. Nós oramos porque entendemos que Ele é quem manda. Nós nos submetemos à vontade dEle. Como diz Tiago na sua epístola, nós não devemos dizer jamais que faremos isto ou aquilo, mas faremos se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Então, se Deus permitir, nós vamos fazer isso. Se Deus permitir, nós vamos ter a eleição para diáconos e presbíteros. Se Deus permitir, irmão A, irmão B será eleito. Se Deus não permitir, irmão não será eleito. Deus está no controle. E nós oramos para nos submetermos à sua vontade. Porque o que vale na vida é exaltar a vontade de Deus. O que vale na vida é ter a consciência tranquila de que nós nos submetemos ao agir de Deus. Não colocando em primeiro lugar os nossos interesses. Não colocando em primeiro lugar as nossas vontades. Não colocando em primeiro lugar o nosso eu, não. Mas Ele, antes de tudo, antes de todas as coisas. Então, a nossa confissão fala da importância do governo temporal. A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para ajuntamento, congregação, culto, reuniões e aperfeiçoamento dos santos. Então, todo o congregamento, a reunião social de ontem dos jovens e adolescentes é para o aperfeiçoamento dos santos. Se não fosse, não teria sentido. Nós não faríamos. Então a gente faz visando isso. O acampamento que vai acontecer é para o aperfeiçoamento dos santos. Os nossos estudos, as nossas viagens, os nossos passeios, enfim, como diz a Bíblia, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado. Olha, para que as pessoas vejam e digam, aquele povo é um povo que anda com Deus, aquele povo é um povo temente a Deus, aquele povo é um povo que está em sintonia com Deus. Deus está passeando no meio daquele povo, literalmente. Então isso edifica. Quando nós nos preparamos para eleger oficiais da igreja, não basta eleger qualquer um. Nem se deve eleger apenas para cumprir, para preencher o quadro. Nem se deve aceitar ser candidato para poder agradar a plateia, agradar a congregação, ou para ter o status. Não, de jeito nenhum. Devemos agir como servos, apenas servos. Por exemplo, um parênteses aqui, não tem sentido eleger alguém oficial da igreja que não aceita o batismo de crianças. Não tem sentido eleger alguém que não seja comprovadamente dizimista. Imagine que se elege um oficial da igreja que não é dizimista. E de repente ele começa a defender essa tese. Como um pastor que eu conheci. Ele dizia abertamente nas nossas reuniões que ele era contra o dízimo. Que o dízimo foi coisa do Antigo Testamento e que as contribuições tinham que ser voluntárias, mas nunca o dízimo. E ele batia no peito e dizia que não era dizimista. Misericórdia. Que autoridade. Agora veja que ironia. Que ironia. Pastor da igreja. Vivia às expensas dos dízimos dos fiéis. O seu sustento era garantido pelos dízimos dos fiéis, mas dizia que era contra o dízimo, tão somente para poder não entregar o seu dízimo. Veja que coisa, que loucura. Então não tem sentido eleger alguém, por exemplo, que seja ausente dos cultos. Alguém que não seja frequente aos cultos. Vamos eleger só porque é membro da igreja? Não, está errado.
Isso está errado. Eu me lembro que antigamente, e a gente via muito isso nos nossos concílios, e a gente tratava muito disso no seminário, eleição de oficiais era assim, e contra a Constituição da igreja. Chegava num belo dia, então o conselho dizia, de hoje a 8 vai ter eleição. Aí quando chegava no dia de hoje a 8, digamos que fosse hoje, né? Aí dizia, hoje é eleição, nós temos que eleger tantos presbíteros, tantos diáconos. Quem aceita ser? Aí, tal. Quem indica quem? Aí eu indico fulano. E então quem vota em fulano? E bastava ter quantos votos fossem e já era eleito. Não. Para ser eleito tem que ter a vontade soberana da congregação, da membresia. A vontade absoluta, que é metade mais um. Então, se não tiver metade mais um dos votos, não foi eleito, não teve maioria absoluta. Que se convoque outra assembleia para mais tarde, para um tempo depois, porque nessa aquele não obteve a vontade absoluta do povo, não foi eleito. Uma outra ilustração, é inadmissível ser oficial da igreja. Eu falei um ponto doutrinário aqui, o batismo de crianças, que acha que a igreja deve batizar por imersão, que não aceita o batismo por aspersão. Não pode. Não é presbiteriano. Então não pode ser um oficial da igreja quem não conheça e não aceite e não defenda os nossos princípios de fé. Tem que submeter-se, tem que aceitar a doutrina, tem que aceitar os nossos princípios, o nosso sistema. Principalmente, tem que ser uma pessoa piedosa. Piedosa. Que tenha vida de oração. Que tenha uma palavra pacificadora. Que tenha uma palavra bíblica. Que viva a palavra. Que ame a igreja. Que fuja da aparência do mal, que seja padrão dos fiéis. Eu estou repetindo aqui o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz. Então, a nossa confissão de fé, 300 anos atrás, quase 400 anos atrás, e não poderia ser diferente, porque ela apenas copia o que está na Bíblia. Ela diz, aqui nesta mesma sessão, no mesmo capítulo 25, na sessão 4ª, ela diz, esta igreja, a igreja do Senhor Jesus, que é católica, que é universal, assim está na nossa confissão, tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, as igrejas locais, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme neles com mais ou menos pureza, ensinando e abraçando o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. O que é que os pensadores de Westminster estão dizendo? Que a igreja está numa caminhada de purificação, que a igreja está numa caminhada de santificação. Por isso que ele usa essa expressão, ora mais, ora menos, ora mais, ora menos. Claro, porque nós estamos num processo de purificação, num processo de santificação, e a palavra, e a pregação, e a ministração serve para disciplina sobre nós. A palavra nos corrige, a palavra nos disciplina. A palavra é como espada de 2 gumes, ela é viva, ela é eficaz. Ela, na verdade, é o nosso verdadeiro alimento espiritual. Ainda nesta vez, neste mesmo capítulo, na seção 5ª, as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura, e ao erro. Então nós temos que estar conscientes disso. Eis, algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. E as cartas do Apocalipse mostram isto. O risco que a igreja corre em qualquer época, em qualquer situação, com qualquer membresia, corre esse risco de às vezes tornar-se sinagoga de Satanás.
Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. E aí é uma chamada justamente a ordem para o nosso cuidado, para a nossa santificação, especificamente quando nós nos reunimos para decidir sobre o oficialato da igreja. Este é um assunto para nós estarmos orando sem cessar e até mesmo jejuando, porque não se vai eleger um cargo qualquer. Não tem nenhuma comparação com nenhum cargo do mundo. É para compor a igreja do Senhor Jesus, que, como muito bem lembra os iluminados de Westminster, a igreja, às vezes ela é mais santa, às vezes ela é menos santa. E esses líderes estão trabalhando, os oficiais estão trabalhando para que a igreja se adorne, se atavie como noiva de Cristo. Então nós elegemos oficiais, vamos fazer uma ilustração, nós elegemos oficiais para serem os terapeutas, os esteticistas, os médicos da igreja, para cuidar da igreja, para cuidar da saúde da igreja, para cuidar da estética da igreja, da beleza da igreja, para cuidar da educação da igreja. O diácono é um professor, o presbítero é um professor, é padrão. Então, por exemplo, se no bom funcionamento, o presbítero, o diácono, ele é quem primeiro chega, é quem por último sai. Deve ser assim. É quem está observando tudo, e como diz a nossa Constituição, eles existem para ajudar o pastor no pastoreio, para observar, para ser os olhos do pastor. E que organização, que coisa perfeita, que administração perfeita. Então eles estão, não para fazer fofoca, não para disse-me-disse, não para ser governado por outrem, mas apenas pelo Espírito Santo. Por isso que se requer piedade. Como diz Paulo a Timóteo, piedade com firmeza doutrinária, ou doutrina com piedade, conhecimento teológico com piedade, com santidade. É esse o conselho, um dos conselhos que Paulo dá a Timóteo sobre o pastoreio da igreja. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou pedir a alguns irmãos, mesmo sem talvez usar o microfone, mas vou pedir a alguns irmãos que leiam. Vou pedir à irmã Aricelma que abra 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vou pedir a Astolfo que abra 1 Coríntios 13, 12. Se alguém puder ajudar aqui com o microfone, entregando rapidão, Cardoso. Isso, Cardoso, como atleta. Aí você passa de um para outro, tá? Primeiro quem vai ler é a Aricelma. Depois é a Astolfo. Aricelma está aqui. Aricelma está bem aqui na frente. Aricelma aqui. Aricelma. 1 Coríntios 1, 2 vai ser Aricelma. 1 Coríntios 13, 12, Astolfo. Mateus 13, do 24 a 30. Mateus 13, do 24 a 30. Eu vou pedir a Jeconias que leia Mateus 13, 24 a 30. Romanos 11, 20 e 22. Eu vou pedir a Simone Santana que leia Romanos 11, 20 a 22. Atos 2, 9. Vou pedir a Dorcas. Atos 2, 9, Dorcas. E Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu vou pedir ao presbítero Chico. Desculpe, obrigado. É Apocalipse 2, 9. Onde eu falei Atos é Apocalipse. Obrigado, Chico. Apocalipse 2, 9. E Chico vai ler Mateus 16, 18. Aí Cardoso, fica atento aí, viu, Cardoso? Você deve ficar em pé. Você vai ficar em pé porque vai ser rapidão. Aí você já fica em pé porque já vai levando. Então vamos começar com a irmã Aricelma. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Coríntio,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Amém. Essa introdução, que é peculiar ao apóstolo Paulo em suas epístolas, é uma chamada à ordem para que nós entendamos que não estamos num negócio, nós não estamos numa coisa, nós não estamos numa comunidade, nós estamos no seio do Cordeiro, nós estamos no corpo de Cristo. Eu gosto muito, e nós temos que gostar, porque é Bíblia, dessa expressão: nós somos a noiva de Cristo. Amém? Astolfo. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Então a igreja, irmãos, prestem atenção, vocês estão entendendo a maravilha, a beleza? A gente tem um porteiro, a gente tem um acampamento, a gente tem uma administração da igreja, a gente tem as congregações, a gente tem os obreiros, os pastores, os missionários. Não é por acaso, não é para constar, não é como uma organização qualquer. Nós não somos uma organização qualquer. Nós somos o corpo de Cristo. Por enquanto a gente está vendo como por espelho. Então nós veremos face a face. Nós estamos num crescendo. Nós estamos num crescendo. Caminhando, como diz o belo hino, para ver a bela terra. Oh, bela terra de esplendor, dos altos montes ao redor. Nós estamos para atravessar o rio. Nós estamos para estar face a face com o Cordeiro do Senhor. É a igreja que está se adornando, se ataviando. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fiquei tão emocionado aqui no casamento de Raquel. E, na verdade, o que eu não chorei no casamento de Rebeca, que eu me segurei, aqui no de Raquel eu não tive como segurar. Aí eu chorei e aí tive que me segurar para não... Se eu desse vazão mesmo, ia ser um negócio. Mas eu chorei, e graças a Deus. Mas foi apenas a ponta do iceberg. Né? Eu fiquei tão assim que Raquel veio aqui em Aracaju, ela abriu o guarda-roupa e ela disse: papai, o terno é esse aqui, azul. É esse aqui, azul. Então o terno vai ser esse. Deu um branco, eu esqueci, levei outro totalmente diferente. Esqueci a camisa. Quando chegando perto lá do local do casamento, eu disse: eita, e a camisa? Esqueci a camisa, levei o paletó, esqueci a camisa. Misericórdia. Quando foi, na hora que estava me preparando, aí ela providenciou uma camisa. Na hora que estava me arrumando para ir para o casamento, depois de 37 anos dando nó em gravata, quem disse que eu acertei? Entrei num parafuso, eu disse: eu estou precisando de um geriatra, estou precisando de alguma coisa, de um psiquiatra, porque errei. Aí cheguei em casa segunda-feira, fui tentar dar o nó, cadê? Eu vou ter que ir para um médico. Me deu um branco, vou ver hoje se acerto dar o nó na gravata. É uma coisa, mas o que é isso? É a expectativa, é a prévia, é a atenção, é a concentração. A igreja está nessa concentração. Nós estamos, um dia a gente acerta dar o nó na gravata, outro dia não acerta, um dia a gente acerta a roupa, outro dia não acerta, mas a igreja está num crescendo. Isso é o que se chama santificação, que é purificação. Quem é que vai ler o outro texto? Jeconias, os irmãos fiquem atentos, depois aí Jeconias. Mateus 13, 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, são sementes, boa semente no seu tempo. De onde vem, pois, esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou o dono. Ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, para que não arranqueis com ele também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai o
atalho e os feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. O 47 também, Jegonias. Leia o 47, por favor. O versículo 47 também. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Uhum. Então, o que o Senhor Jesus está mostrando nessa parábola aí do joio e do trigo é exatamente chamando a nossa atenção para nós cuidarmos de evitar o mal. A gente não pode tirar o joio, não é função nossa, é só dos anjos na ceifa, mas a gente tem que estar atento, porque entra, porque o joio está aí para perturbar, para atrapalhar, para contaminar. Normalmente a característica do joio é egoísmo, é presunção, né? É partidarismo, é disse-me-disse, é fofoca. São características de quem está lá no joio. É não submeter-se ao governo, não submeter-se à doutrina. Por exemplo, então, alguém que queira ser oficial da igreja, voltando à ilustração inicial, alguém que queira ser oficial da igreja, mas discorda da doutrina da igreja. Quer ser oficial da igreja, mas não é um dizimista fiel. Não pode. E às vezes alguém diz, não, mas é uma pessoa tão boa. É claro, o mundo está cheio de gente boa. Mas nós não estamos tratando da pessoa. Nós estamos tratando, como o texto que Astolfo leu, de 1 Coríntios 13, 12. Nós estamos tratando da igreja que se atavia, que se adorna como noiva para o encontro do esposo. Aquele grande dia das bodas. Nós estamos cuidando da noiva. Nós não estamos cuidando do mundo. Estamos cuidando da noiva. O outro texto, quem é? Simone? Simone. Romanos 11. Romanos 11, 20 e 22. 22. 20 a 22. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Amém, boa palavra. O que Paulo está dizendo aí é fazendo um paralelo entre os judeus e os gentios. Então Paulo está dizendo, olha, vocês entraram, a porta foi aberta para vocês por causa da negação dos judeus. Mas não aproveitem esse ensejo para desprezar os judeus. Porque, ora, se eles que eram os ramos naturais foram cortados, que dirá de vocês que foram enxertados? Resumindo, Paulo está dizendo, não há lugar para vanglória na igreja. Não há lugar para autoexaltação na igreja. Não há lugar na igreja para se viver em função de cargo, de querer o cargo. E se não obtiver o cargo, se zangar. Eu conheço vários casos de irmãos que, porque perderam a eleição na igreja, deixaram de ser dizimistas. Um caso clássico, vários casos clássicos. Eu era criança e tinha uma igreja famosa aqui no presbitério, e nós éramos na época da igreja presbiteriana de Aracaju, e teve uma igreja, e a igreja era sede do presbitério, hospedava o presbitério, e os casos eram notórios. Mas tinha uma igreja famosa, uma igreja importante no interior, que quando alguma coisa acontecia que desagradasse o conselho simplesmente puxava o tapete. E puxava o tapete dessa forma. Deixavam de entregar o dízimo. E ainda mandavam um comunicado para o presbitério, dizendo, nós não estamos entregando o dízimo, estamos guardando, depositando, e nós só vamos entregar quando as coisas estiverem do nosso jeito. Pense. Então é isso que Paulo está dizendo, quando ele faz esse paralelo entre os gentios e os judeus. Paulo diz, olha, ninguém tem nenhum motivo de glória, a glória é somente de Deus. Os judeus que pensavam que era alguma coisa, que batiam no peito, discutiram com Jesus, se exaltando, se orgulhando de serem filhos de Abraão, a ponto de Jesus lá em João 8,44 dizer, vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão.
Então os judeus se orgulhavam. Agora o Senhor abre a porta para os gentios. E Paulo percebe que os gentios estão se exaltando e humilhando os judeus. Por isso que ele escreve em Romanos capítulo 11. É o texto que Simone leu. O próximo texto é Dorcas. Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Uma advertência muito clara. Resumindo, o que Jesus está dizendo a João aí em Apocalipse é que nenhum de nós tem qualquer motivo de glória, de vanglória, de exaltação, né? Nós só temos uma razão: obedecer. O que passar disso, no âmbito da igreja, é transformar-se em sinagoga de Satanás. E na prática dizer, olha, o Laele e o demônio está deitando e rolando ali no meio daquele povo, né? Então não há lugar para carnalidade no meio da igreja, há lugar para santidade na igreja. Então, para a eleição de oficiais, nós temos que orar, nós temos que jejuar os eleitores, aqueles que pretendem, aqueles que estão sendo indicados, aqueles que... Outra coisa, um parênteses bem forte: ninguém deve aceitar o cargo, ninguém deve aceitar a candidatura apenas porque alguém indicou. Só deve aceitar se sentir vocacionado. Só deve aceitar se sentir vocacionado. Tem que amar a igreja, tem que amar a doutrina, tem que amar o culto, tem que amar os irmãos, tem que estar disposto a dar a mão à palmatória, tem que estar disposto a se humilhar, tem que estar disposto a servir. Nós não tem lugar para vanglória no reino de Deus. Não tem lugar para autoexaltação no reino de Deus, na igreja, não tem. Então, o último texto dessa parte é Presbítero Chico, Presbítero Francisco, Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavra! Que palavra! A exegese diz, também tu és seixo, pedrinha, brita número 0, número 1, a brita mais miúda. Você é uma pedrinha, você é um seixo. E sobre esta pedra, a rocha, que é ele, Jesus, lembra que Pedro houvera dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa que é a rocha, essa que é a pedra, a rocha. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra fundamental. Pedro é um seixo, Pedro é uma pedrinha. Tu és um Petros, tu és uma pedrinha miúda. E sobre esta rocha, o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a igreja, a doutrina, a palavra. Então, nós temos que estar conscientes desta lógica estabelecida pelo Senhor da igreja. O que passar disso é de procedência maligna. Não é, como diz grande parte da cristandade, né, o contrário. Imaginar que Pedro seja a pedra, que Pedro seja a rocha e por isso se tornou papa. Nunca existiu isso na Bíblia. Nunca, 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 nunca. Né? A rocha não é Pedro, a rocha é Cristo. Pedro, assim como nós, somos apenas pedrinha miúda, seixo. Muito bem. Então, a seção sexta diz, não há outro cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Ponto. Então, nós não somos eleitos na igreja, nem somos uma denominação para competir. Um dia desses eu estava conversando com uma amada irmã que eu conheci, e a gente estava conversando, ela é uma bênção da igreja presbiteriana também, no interior, e ela disse que estava numa fila, e as pessoas estavam conversando, e começaram a conversar sobre igreja, sobre doutrina e tal. Aí de repente uma se levantou e disse, ainda bem que na minha igreja não tem nada disso, a minha igreja não erra, a minha igreja não tem erro. Misericórdia. Todo mundo calou, cessou a confusão com essa heresia, com essa blasfêmia, né?
Mas essa pessoa se exaltou. Enquanto estava tendo uma discussão ali, ela se levantou e disse: ainda bem que na minha igreja não tem erro. A minha igreja não tem erro. Mentiu, né? Mentirosa. A igreja tem erro. A igreja está num construto. A igreja tem trigo, a igreja tem joio. A igreja tem judeus, tem gentios. A igreja tem crente novo, tem crente antigo. A igreja está num amadurecimento. E o oficialato da igreja é para corroborar, é para ajudar no aperfeiçoamento dos santos, como disse Paulo. Então, em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, como diz a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Foi o que disseram os nossos pensadores lá em Westminster, e claro, é a confissão de fé da nossa igreja. Nós vamos ler outros textos e eu vou pedir rapidão. Nádia vai ler, aí Cardoso fica atento, Nádia vai ler Colossenses 1,18, Adilson Duarte vai ler Efésios 1,22, muito bem, me ajudem, Araceles, Cardoso vai ficar para lá e para cá, Araceles vai ler Mateus 23, 8 a 10, Mateus 23, 8 a 10, me ajude. Pastor Marco Antônio vai ler 1 Pedro 5, de 2 a 4, e o pastor Lucas vai ler 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Eu não lembro mais quem foi que eu falei, mas vamos começar com quem está com Colossenses 1,18. Nádia Bonfim, Colossenses 1,18, Nádia Bonfim. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém! Jesus é a cabeça, irmãos. A questão de denominações não é problema nenhum. Nunca a Bíblia disse que a igreja tem uma denominação só. Mas ela é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que está em todos os povos, tribos, línguas e nações, de acordo com o sistema, com o costume de cada um. Imagine um culto da igreja presbiteriana organizada pelo reverendo Ronaldo Lidório lá nos Concombas, lá em Gana. O culto começa às 9 horas da manhã e vai até 9 horas da noite. Presbiteriano. Igreja do pastor reverendo Ronaldo Lidório. É o sistema, é o costume lá. Então, as denominações, elas existem de acordo com a cultura, o costume de cada povo, tribo, língua e nação. Mas a igreja é uma só, a essência é uma só. Nunca foi prerrogativa do Novo Testamento dizer que a igreja é uma denominação só. Então, uma das consequências da reforma, e essa é uma pergunta que o povo gosta de fazer para nós, é por que vocês evangélicos têm tantos nomes diferentes? Porque nós somos diferentes como pessoas, ninguém é igual, idêntico um ao outro, né? Mas a essência é uma só, o evangelho, o sangue de Jesus, a palavra, a Bíblia. Aqueles que insistem em dizer que são uma igreja, na verdade estão laborando numa grande heresia, numa grande blasfêmia, porque o Senhor nunca disse que a igreja ela tem uma denominação só, que ela é uma denominação só, mas ela tem matizes, ela está no mundo todo, e ela está, repito, em todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso significa que tem um sistema que somente o Espírito Santo é quem governa. Por exemplo, essa igreja que tem lá agora, surgiu depois daquela revolução que houve na Praça Tariq, no Cairo, próximo à Praça Tariq, lá no Cairo, tem a Igreja Presbiteriana do Cairo. Conheci o pastor num dos encontros que nós tivemos em Belo Horizonte. E naquela revolução, então, houve muitos feridos, a igreja se transformou num hospital. A igreja já era enorme. O pastor é médico. A igreja se transformou num hospital, num grande pronto-socorro.
acolhendo pessoas de todos os tipos que estavam feridas e recebiam pronto atendimento ali no templo, nas dependências da igreja presbiteriana do Cairo. Uma das consequências desse movimento, onde o Espírito Santo agiu como só ele pode agir, é que começou a haver um avivamento do Senhor nos muçulmanos, lá no Egito. E resumindo, surgiu uma igreja de homens do Hezbollah, ex-homens bomba. Eles foram se convertendo, e eles construíram um templo perto das pirâmides, ali no deserto, que é um fenômeno. Todo ano, irmãos, vão daqui do Brasil e do mundo todo observar o movimento que o Espírito Santo está fazendo ali, como houve na África do Sul, aquele movimento dos Zulus, que é um avivamento que continua acontecendo na África do Sul. Está acontecendo então ali no Egito. Fruto de quê? Não foi fruto de uma igreja, não foi fruto de uma denominação, mas uma ação que teve início naquela revolução. Houve a ação da igreja presbiteriana do Cairo. Isso gerou um avivamento, segundo Crônicas 7,14. Segundo Crônicas 7,14, gerou um avivamento e pessoas foram se convertendo e organizaram uma igreja. E eles chamam a igreja do lixão, porque é próximo do lixão, lá perto do Cairo. Mas é uma potência, uma igreja nova, que surgiu assim, espontaneamente para nós, mas com total direção do Espírito Santo. Muito bem, quem que vai ler agora? Eu. Leia. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém. Pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Jesus. E para isto, o Senhor Deus deu Jesus à igreja, para ser o quê? O cabeça. Então quem manda é Ele. Eu não posso fazer isso porque eu quero, eu não posso fazer isso porque eu vou dar um jeitinho. Eu não posso imaginar que eu vou ser eleito porque eu estou pedindo votos. Porque eu quero ir lá para defender uma causa. Tem irmãos na igreja, isso é uma heresia, isso é um erro. Tem irmãos na igreja, por exemplo, que querem ser oficiais. Teve um que disse literalmente, eu participei disso. Então, não foi aqui. Aí na reunião para examinar os candidatos a candidatos, a gente pergunta, por que o irmão gostaria de ser oficial da igreja? Aí teve essa resposta clássica, eu quero ser oficial dessa igreja porque eu quero consertar muita coisa que está errada nessa igreja. Então era o cara, né? Eu quero ser oficial da igreja para consertar o que vocês estão fazendo errado. Mostrou que não tem a mínima condição de ser oficial da igreja. O próximo eu acho que é Araceles, né? Não. Quem é o próximo? É Araceles, né? Qual é o texto? Eu me perdi aqui. Mateus 23, de 8 a 10. Isso. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porém um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Amém. Está claro, né? O que Jesus está dizendo é, vocês são servos. Contentem-se em ser servos. E Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele passa essa mensagem na maior humildade. Na verdade, o que Ele está dizendo aqui é que Ele é quem é o guia, Ele é quem é o cabeça, Ele é quem é o mestre, Ele é quem é o Pai, Ele é quem é o Senhor, Ele é quem manda na igreja. E Ele quer que a sua igreja seja viva, Ele quer que a sua igreja seja avivada, Ele quer que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo, Ele quer que a sua igreja seja composta de servos e, como bem diz Paulo César, apenas servos e nada mais. Apenas servos e nada mais. Um dia eu preguei e citei esta bela canção de Paulo César,
E lá na porta alguém me chamou e disse, mas pastor, essa argumentação está errada. Na verdade, ser servo não é ser nada mais, senão seria um zero à esquerda. E nós somos importantes, porque nós fazemos alguma coisa. Eu disse, aí é que está o problema. Aí é que está o problema, não tem nada de figurado. Diante do Senhor, nós somos zero à esquerda mesmo. Que foi que Paulo disse, citando Isaías, o grande profeta, o grande apóstolo Paulo, citando o grande profeta Isaías, ele diz, as minhas obras não passam do trapo da imundície. Trapo de imundície. Nós somos apenas servos. O que foi que o maior de todos os homens disse quando olhou para Jesus, quando viu Jesus? O maior de todos os homens foi João Batista. Dos nascidos de mulher, nenhum há maior do que João. João Batista olhou para Jesus e disse, convém que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Então, no reino de Deus, na igreja, a gente tem que não de hipocrisia, mas de verdade mesmo. A gente tem que aceitar ser servo, a gente tem que aceitar se humilhar. Eu já contei aqui e vale contar de novo. Logo no início do meu ministério, um abençoado botou o dedo no meu nariz e disse, você não é pastor coisa nenhuma, vai procurar o que fazer. Desse jeito. Já se passaram mais de 30 anos. Pela misericórdia de Deus. Naquela semana eu chamei um presbítero e fui lá visitar ele. E disse, eu vim aqui pedir perdão, irmão, porque a Bíblia diz que se eu for oferecer no altar a minha oferta, e lá no altar me lembrar que meu irmão tem alguma coisa contra ti, eu deixo lá e venho pedir perdão. Então eu quero que o irmão me perdoe. Se alguma coisa eu estou fazendo, que o irmão tenha misericórdia, me diga o que é que eu estou fazendo errado, me ajude. Mas se por acaso o irmão falou por falar, da mesma forma, me perdoe. Porque eu quero oferecer minha oferta a Deus com a consciência tranquila. A gente tem que se humilhar. A gente tem que se humilhar, tem que ser servo. A outra quem é? Sou eu, pastor. 1 Pedro 5, de 2 a 4. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. E assim, a Igreja Presbiteriana 12 de Agosto tem honrado o seu lema, uma chama viva no altar de Deus. Nós temos que reconhecer, e como diz a Bíblia, a quem honra, honra. Nós temos caminhado porque Deus tem nos dado presbíteros e diáconos que temem ao Senhor, que honram este princípio da palavra. Louvado seja Deus. E me vem à memória, quando o pastor Marco Antônio estava lendo, me veio à memória a figura, o exemplo, o modelo vivo do nosso amado diácono Boanerges. Eu conheço Boanerges da mocidade. Antes dele conhecer Alguinha, eu já conhecia Boanerges. E Boanerges é exatamente isso. Um homem que reflete a beleza de Cristo. 15 dias atrás eu estava lá levando a Santa Ceia para Boanerges e Alguinha, e a gente vivendo isso. Então, se quer ser um oficial da igreja, como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós parafrasearíamos Paulo. Então Boanerges diria, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejamos um diácono como Boanerges. Sejamos um presbítero piedoso, um pastor piedoso, um crente piedoso. Agora é Lucas Apolinário. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha, que palavra, que figura. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que quem quer ter primazia na igreja, quem quer ter o cargo pelo cargo, na verdade está tentando usurpar o lugar que é de Deus. Que palavra. Paulo diz, quem quer um cargo pelo cargo, está tentando usurpar o lugar de Deus na igreja. Nós temos que nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, exalte quem Ele quiser. Então nós temos que ter a consciência de que vamos eleger presbíteros e diáconos, não para nos representar, não para ser a nossa voz lá no conselho, não. A gente é apenas um instrumento através do qual o Espírito Santo vai dizer quem é quem. Mas os oficiais estão lá no oficialato cuidando de quem? De nós, de per si, de nós pessoalmente, individualmente, de nós, uma comunidade. Não! Estão tratando da noiva de Cristo, que por hora a gente vê como que pelo espelho. Mas essa noiva está se ataviando, se adornando. E logo, logo, lá no céu, nós veremos essa noiva de forma perfeita, face a face. Ela está num construto, ela está num crescendo, ela está em santificação. Nós não estamos tratando de coisa nossa. Nós não estamos tratando da nossa vontade, nós estamos tratando da vontade do Senhor. E aqui eu vou fazer uma transição para a conclusão. Assim, à luz da Bíblia, entendemos o que é a igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para ser a esposa, que se prepara para as bodas do Cordeiro. É um momento de preparo, é o dia da noiva, nós estamos no dia da noiva. No dia da noiva a gente se emociona, a gente traz à memória uma opção de coisa, a gente lembra do tempo de infância, a gente lembra do início da nossa caminhada, do dia da nossa profissão de fé, do dia que nós somos examinados no conselho. A gente traz, no dia, nós estamos nesse processo. A gente lembra de que a gente é ruim, que a gente é mau, que a gente é pecador, que a gente tem que se humilhar, que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que confessar. A gente lembra de toda essa história. A gente lembra da necessidade de ter vida de oração, de conhecer a palavra, de meditar na palavra, de ter a consciência tranquila de que nós estamos aqui não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. São os preparativos todos que emocionam. E essa emoção, ela é santa, porque ela é dada pelo Espírito Santo. A gente tem que se emocionar com o Espírito Santo. Essa é a verdadeira adoração. Tem que sentir o fluir do Espírito Santo em nós. Como rios de água viva, fluindo em nós o Espírito Santo. Então, a igreja está se ataviando, se adornando para o glorioso dia, quando da volta do Senhor Jesus, que então instaurará o novo céu e a nova terra. Nós estamos nessa perspectiva, irmãos. À luz da Bíblia, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer hora. Talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, ou daqui a 1000 anos, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que devemos estar preparados. Prepara-te, ó homem, para te encontrares com teu Deus. O Senhor Jesus diz que a sua vinda será rápida, como um abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente, e que nós devemos estar preparados para o grande dia da sua volta. Então, a igreja está se preparando para isso. Nós elegemos oficiais, presbíteros e diáconos para ajudarem a igreja na sua santificação. Então, os homens que hão de ser eleitos, repito, devem se sentir chamados, devem se sentir vocacionados, devem ser experimentados, devem dar prova de que amam a igreja, que amam o culto, que amam o serviço, que amam as coisas que a igreja faz, que sonha em ver a igreja crescer. Então, lembrando de Ivana mais uma vez, né? Logo quando a gente começou o trabalho lá na Barra dos Coqueiros, esse grupo dos ímpares chegou para mim e disse: pastor, nós queremos ajudar aquele trabalho lá.
Olha, já tem o quê? Deve ter uns 10 anos que a gente começou esse trabalho na Barra dos Coqueiros. E essa turma permanece firme. Daniel e Ana Rosa, Lídia e Bruno, Lourdes Gomes, Ivana. Então, eu sempre disse, e digo, vou continuar dizendo, né? Vocês são missionários da igreja aqui na Barra dos Coqueiros, espontaneamente. Ivana chegou e disse, pastor, eu estou pensando em entregar meu dízimo lá na Barra dos Coqueiros. Está certo, é a mesma igreja, você está congregando lá, você está trabalhando lá, você é um braço direito do pastor lá, entregue o dízimo lá, vai ajudar. E o templo está bonito. Daniele Bandeira, nossa arquiteta, fez uma decoração lá, uma coisa linda, está lindo o templo lá. Por enquanto é alugado, né? Mas é o nosso templo na Barra dos Coqueiros. A igreja está se aviando, se adornando. Então, eu citei esse exemplo para mostrar que quem quer que queira ser oficial da igreja, tem que amar a igreja. Tem que estar presente, independente do cargo, como membro normal. Tem que amar, tem que conhecer, tem que acompanhar o que está acontecendo na igreja, né? Ver o que está saindo no boletim da igreja, ver os eventos. Que evento lindo aquele que teve ontem aqui, dos jovens e adolescentes. Tem que amar as congregações, tem que oferecer sua casa para fazer cultos, né? Tem que ser voluntário. Muito bem. Então a igreja, ela é governada não por nós, mas pelo Espírito Santo. Eu quero fazer uma citação aqui, que fala muito ao nosso coração. Uma citação do reverendo Dr. Antônio Almeida. O reverendo Dr. Antônio Almeida, ele conheceu Jesus aos 27 anos de idade. Ele era analfabeto de pai e mãe. Ele estava trabalhando na roça, no município de Frei Paulo, aqui em Sergipe, e ele estava capinando ali e assoviando. E passava a cavalo o missionário, o reverendo Dr. George Randerleit. Ele ia montado no seu cavalo, estava evangelizando, início dos anos 1900. E ele ouviu aquele jovem capinando e assoviando, e o assovio bonito daquele jovem chamou a atenção do pastor cavaleiro, e o pastor apeou o cavalo, desceu e começou a conversar ali pela cerca com aquele jovem, e resultado, resumindo uma longa história, fazendo curta uma longa história, evangelizou o jovem Antônio Almeida. Levou o jovem Antônio Almeida para Garanhuns. Ele foi alfabetizado em Garanhuns. Levou para os Estados Unidos. E aquele jovem, que aos 26, 27 anos era analfabeto, formou-se em teologia nos Estados Unidos. Fez doutorado em teologia. Tornou-se especialista em grego e hebraico. E foi o primeiro reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, no Recife. Reverendo Dr. Antônio Almeida, sergipano de Frei Paulo. Tio, avô de nossa irmã Olga, Josefa Olga. Tio, avô de Dona Olga. Este homem, então, ele escreveu vários livros, foi potência. Ele foi professor de seminário nos Estados Unidos. E então, uma citação dele, falando sobre a igreja. A igreja, abre aspas, a igreja em seu aspecto visível, como agrupamento de pessoas associadas para fins espirituais, tem necessariamente algum governo. E esse governo há de assumir uma forma qualquer. O governo consiste no exercício da autoridade por parte do elemento governante. A comunidade, a igreja, a assembleia, do elemento governante, e na obediência a essa autoridade por parte do elemento governado, a própria assembleia. A suprema autoridade reside no Senhor Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que a membresia, a gente não, porque o pastor não vota, mas ao mesmo tempo que a membresia, ela elege, ela está governando e sendo governada. Ela está governando e sendo governada. Porque é um ser vivo, é um órgão vivo que se desenvolve. Então, o governo consiste no exercício da autoridade. E a suprema autoridade reside no Senhor Jesus Cristo,
que é a cabeça do corpo da igreja e o esposo da igreja. E essa autoridade ele exerce. Continuo citando o reverendo doutor Antônio Almeida. Primeiro, por sua providência. Então, uma assembleia na igreja é um ato da providência de Deus. A escolha de presbíteros e diáconos é da vontade de Deus e para a glória de Deus, independente do nosso querer ou realizar, mas é pelo efetuar de Deus. E não há desculpas quando Deus vocaciona, quando Deus capacita, quando Deus chama. Deus sustenta, Deus dá saúde, Deus dá graça. Nós não devemos colocar empecilho, eu estou cansado. Não existe isto. Lembra de Caleb, 85 anos de idade, Caleb chega para o seu colega Josué e diz, olha Josué, está faltando conquistar aquelas terras ali. Se você autorizar, eu vou lá e conquisto. Eu estou com 85 anos, mas me sinto como se tivesse 40. Eu vou lá, e ele foi e conquistou. Ele disse, com o meu braço, eu vou lá e conquisto aquela terra que está faltando. Então, não deve haver empecilho, não deve haver dificuldade quando a gente sente que o Espírito Santo é quem dirige. Quem tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Apocalipse 3:7. O reverendo Antônio Almeida cita. Então, primeiro, pela providência. Segundo, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vocaciona, quem diz, quem toca no nosso coração e diz, você pode ajudar a igreja, você pode cooperar com a igreja, você pode ser um oficial da igreja. Eu te dou as condições, eu te dou a inteligência, você vai cooperar, a igreja vai ser mais dinâmica, porque eu vou agir através de você. O Senhor que tem a chave da igreja, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Segundo, pelo Espírito Santo, produzindo impulsos, vão gravando essas palavras, produzindo impulsos íntimos nos indivíduos, distribuindo-lhes dons e chamando-os a serviços especiais, e outras vezes inspirando movimentos coletivos de genuínos avivamentos espirituais, ou de sãs reformas eclesiásticas. E aí é uma coisa que é impulso do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que no dia que eu liguei para o pastor Apolinário lá em Piumbi, né? Me lembro, estava no sofá lá de casa, lá no Padre Arnóbio, onde a gente morava. E eram umas 10 horas da noite, eu liguei para Apolinário. Eu tinha tido um contato único quando a Rebeca estava lá em Alfenas. Liguei para Apolinário e eu disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem para Aracaju. E você vem primeiro para ser preletor no congresso de crianças. Aí o pastor disse, mas eu nunca fiz isso. Mas você vai fazer, porque você tem um dom. Né? É impulsos íntimos do Espírito Santo. Imagine se o Espírito Santo me impulsionou e dissesse, não, eu não conheço ele. Só tive um contato. Né? Ele nem pregou no dia que eu conheci. Foi um evento, uma social. O Espírito Santo dirige. Agora, para isso, a gente tem que ter vida de oração. Para isso, a gente tem que estar aos pés do Senhor. Né? O Espírito dirige. Terceiro, o reverendo Antônio Almeida diz, é um sermão do reverendo Antônio Almeida. Terceiro, primeiro, pela providência de Deus. O Senhor diz, você é uma bênção na igreja e eu quero que você seja um abençoador. Eu quero que você seja um diácono, eu quero que você seja um presbítero. Eu quero que a igreja eleja não pela vista, não pela aparência, mas eleja pelo impulso do Espírito Santo. A coisa é fina. Então a gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo. Terceiro, pela palavra escrita, na qual revelou os princípios básicos do governo e administração da igreja, não cabendo a esta legislar, senão nos detalhes que ele foi servido deixar a nossa descrição. Ou seja, a igreja não manda, quem manda é o Senhor Jesus. A igreja não inventa lei, a lei já está na palavra. A igreja apenas compila, organiza, faz um estudo, como a gente está fazendo aqui, como Antônio Almeida fez, e eu estou citando ele. Esses princípios básicos quanto à forma de governo, aos oficiais de sua administração, à autoridade que os escolhe e aos concílios que eles constituem, se acham suficientemente revelados nas Escrituras Sagradas. Reverendo Antônio Almeida. E para concluir, irmãos, eu quero dizer o que a nossa Constituição da Igreja fala sobre presbíteros e diáconos. No artigo 50 da Constituição da nossa Igreja, o presbítero regente é aquele que auxilia
o presbítero docente. Os pastores são os presbíteros docentes. Os demais são os presbíteros regentes. Então são os administradores, são os que auxiliam, são, na prática, os braços do docente no pastoreio da igreja. Por isso que os presbíteros são pastores também, nesse sentido. Porque são regentes. Então, representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, o que a igreja precisa? A igreja tem que ter isso, a igreja tem que ter aquilo, a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que melhorar, a igreja tem que se expandir. A grande comissão da igreja é enviar missionários. A igreja não pode prescindir do trabalho missionário, a igreja não pode dispensar o trabalho missionário. A igreja tem que fazer missões, é prerrogativa, é cláusula pétrea da igreja ser missionária. A igreja fazer missões aqui, ali e acolá. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Bairro Cirurgia, Aracaju, Sergipe, Brasil e o mundo. Artigo 51. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de administrações particulares. Então, é prerrogativa do presbítero disciplinar. E nem todo caso tem que ir para o conselho. Mateus capítulo 18. Então, se tem algum caso que precisa de correção, o presbítero tem a autoridade de ir lá e tentar resolver. Se aquele irmão que está com um problema aceitou a exortação, amém. O assunto está resolvido, não precisa nem trazer para o conselho. Só se traz para o conselho se não conseguiu resolver. Mateus capítulo 18 diz isso. B. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Como é importante isso? Auxiliar o pastor no trabalho de visitas e, inclusive, orientando o pastor. Pastor, fulano precisa de visita, cicrano precisa de visita. Essa semana, quase todo dia, eu recebia alguém mandar uma mensagem. Pastor, já visitou Ivana? Já foi lá na UTI? A visita é das 11h30 ao meio-dia e só entra 2 pessoas. Vai lá. Ontem, 11h30, eu estava lá, orando por Ivana, com Ivana, né? Não sabia que estava despedindo. Muito bem. Instruir os neófitos. Então, o presbítero, ele é um mestre, ele é um professor, ele é um instrutor. Ele tem que estar atento, perceber, vendo, desde a infância até o de mais idade. O de mais idade aqui da nossa igreja é o presbítero Pedro Amâncio, 96 anos. A última vez eu falei 94, mas Divane, sua filha, me corrigiu. 96 anos, presbítero Pedro Amâncio, firme, sempre está aqui nos cultos. Louvado seja Deus pela vida do presbítero Amâncio. Muito bem, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles. Então tem que ser um homem de oração, tem que ser piedoso, tem que gostar de orar. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. Então, a organização da igreja, essa é a função do presbítero. Nos concílios superiores, o presbítero tem a mesma a autoridade que tem o pastor, tem o mesmo peso de voto que tem o pastor. Somos presbíteros. O artigo 52 diz, o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual a dos ministros. Artigo 53, e aqui eu termino. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho da igreja para, sob a sua supervisão, dedicar-se especialmente a atribuições dos diáconos, a arrecadação de ofertas para fins piedosos. Tem que estar atento, ele é o responsável pela ação social da igreja. Então está tendo uma campanha aí, vai surgir uma campanha aí para nós ajudarmos nosso irmão Gustavo a comprar a perna mecânica. O último orçamento que eles me passaram é que ela está na faixa de R$42 mil. É muito pesado. É impossível para quem está desempregado e com a perna amputada. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, né? Então, 40 anos ele tem, sem a perna.
nós vamos lançar, a campanha foi lançada, nós vamos organizar aí e vamos de alguma forma fazer a nossa parte, ajudar. Eles me disseram que já tem 15 mil, a família já reuniu 15 mil, mas é para chegar até 42 mil. Então, cabe aos diáconos estarem atentos com isso. Não é os pastores, embora a gente faça, né? Mas isso é função principal dos diáconos. Vamos organizar, vamos fazer isso, vamos arregimentar, vamos fazer aquilo outro, sei lá, né? Mas vamos arrecadar ofertas para fins piedosos. Segundo, ao cuidado dos pobres, doentes e pessoas com deficiências. Com deficiência, é prerrogativa dos diáconos. Manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, sendo eles padrão. Então, antes de tentar manter a ordem, tem que dar exemplo, né? Tem que ser padrão, tem que dar exemplo. E exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Muito bem. Eu quero concluir. Naturalmente que só devem ser eleitos e ordenados homens que de antemão já vêm sendo aprovados por Deus através do testemunho dado pelos membros da igreja. Não pode chegar de paraquedas, né? Faço um parênteses aqui. Não existe oficialato feminino no Novo Testamento. Não existe oficialato feminino na igreja. Quando esta ou aquela denominação adota oficiais femininos, estão indo contra a palavra de Deus. Daria um seminário aqui, mas isto tem acontecido pela omissão dos homens e pelo culto ao feminismo. A igreja não pode ceder a isto. Então, são homens. Muito bem. Os homens que pretendem ser oficiais da igreja devem ser, antes de tudo, homens piedosos, assíduos aos cultos e demais trabalhos da igreja, que de forma alguma se oponham à doutrina e sistema da igreja, que sejam comprovadamente fiéis, dizimistas. Não existe em nossos concílios a figura do membro incógnito. Tem uns que dizem, não, eu sou dizimista, mas eu não me identifico. Não tem isso. Então tente entrar em algum lugar que exige que você tenha sido vacinado e diga, eu estou vacinado em espírito e em verdade e eu não quero mostrar meu cartão. Não vai viajar. Ontem, para entrar lá na UTI, obviamente, claro, eu tive que estar de máscara, né? E na hora que cheguei lá, então a enfermeira disse, agora o senhor tira a sua máscara e nós vamos te dar uma outra máscara. Perfeito, achei isso perfeito. Tem que ser assim mesmo, né? Então, não existe a figura do membro dizimista incógnito. Não, eu sou dizimista, mas eu não quero me identificar. Então, se você não quer se identificar, não pode ser um oficial da igreja. Não pode ser um cargo na igreja que vai se identificar o tempo todo, né? Tem que ser sim, não. Tem que ser humilde, tem que ter vida de oração e suficiente conhecimento da palavra de Deus para exortar. Tem que dar prova de que quer e de que ama o cargo. Por exemplo, usar o testemunho aqui de Miguel Banks. Miguel Banks, esse rapaz aí, rapazinho, né? Adolescente ainda, Lucas? Miguel Banks é adolescente ainda. Adolescente, um homem já. E já há bastante tempo que a gente vem percebendo que ele tem vocação. Até que ele chegou para nós e disse, eu sinto chamado para ser pastor. E eu quero me preparar para isso. Resultado, assíduo, toda semana se oferece, pastor, tal dia eu vou ter folga, não vou ter aula, e não sei o que tal, e eu quero fazer visita. O senhor vai fazer visita, vem aqui discutir conhecimento da Bíblia, conhecimento de doutrina, e está em todos os serviços da igreja, não é? Ele estuda para valer, está fazendo 2 cursos, né? Está fazendo 2 cursos, e ainda diz, olha, eu quero ir também fazer o trabalho da sopa lá no... Segunda-feira eu quero ir com os irmãos levar a sopa lá no hospital USE. Né? É um exemplo. Ele sente chamado para ser pastor, para ir para o seminário. Está consciente de que antes de ir, vai fazer o curso superior. Vai concluir um curso, uma primeira graduação para depois fazer a de teologia. Então, alguém que tem consciência. Para ser diácono, a mesma coisa. Não pode ser alguém que está lá incógnito e de repente aparece e agora eu sou oficial da igreja. Nunca deu prova. Não demonstra amor,
não demonstra zelo, não demonstra cuidado, não demonstra vocação e vai eleger só para constar. Não, não. Tem que ter vocação e se sentir vocacionado e se sentir chamado. Muito bem. Ser oficial da igreja é exercer excelente obra, sabendo que essa excelência é de Deus e que somente através de uma vida de renúncia do eu, do ego, de autonegação, Mateus 16, 24, é que se pode ser fiel e santo no serviço prestado a Deus. Os oficiais da igreja, conquanto eleitos materialmente pelos membros da igreja e humanamente representantes dos membros, são, antes de tudo, representantes, embaixadores, soldados de Cristo na igreja. Nós somos apenas acessórios. Quem elege, na verdade, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo elege quem ele vocaciona. E aí, então, a igreja tem que estar sob a poderosa mão de Deus. Não é uma competição, não é um cargo político, não é um cargo sindical. É o corpo de Cristo. São oficiais do corpo de Cristo, eleitos pelo Espírito Santo, para fazer a vontade de Cristo, não a vontade humana. Daí o conselho dado pelo apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. Isso aqui é para gravar, para colocar num quadro lá na nossa casa. 1 Timóteo 6, do 3 ao 6. Se alguém ensina, vamos ficar de pé, que aí eu vou ler e vou orar e a gente vai se despedir. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Doutrina segundo a piedade. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Pastor Lucas tem uma palavra, né, pastor? Eu vou orar e depois que a gente ora, pastor Lucas vai falar um pouco sobre o acampamento de jovens. E lembrando que o culto da esperança de despedida do corpo da nossa irmã Ivana será às 15 horas no Colina da Saudade. O sepultamento será às 16 horas, às 15 horas nós estaremos lá no culto da esperança. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela organização da igreja, te agradeço porque tu tens levantado homens para serem oficiais na igreja, te agradeço pela história da igreja presbiteriana 12 de agosto, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos missionários em seus campos, pelos pastores, pelas nossas congregações. Louvado seja o teu nome, Pai. Graças te damos pela igreja presbiteriana 12 de agosto. Graças te damos por mais uma eleição de oficiais. Abençoa-nos, Pai, e que sejam eleitos aqueles a quem o Senhor chamou e vocacionou. Abençoa-nos nesta assembleia que vai acontecer. Pedimos mais uma vez o conforto sobre a família de Ivana, ao tempo em que agradecemos pelo tempo que o Senhor permitiu Ivana em nosso meio como membro da nossa igreja. Ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar e o pastor Lucas vai falar sobre o acampamento.